Olá, paz do Senhor Jesus Cristo para todos, meus irmãos, vai tudo bem com vocês? Queridos, eu decidi fazer um vídeo um tanto diferente de tudo quanto eu já tenho publicado ou gravado. Eu recebi vários pedidos de alguns irmãos para que eu pudesse falar sobre o dízimo. E eu confesso para os irmãos que eu tenho relutado em falar sobre este assunto. Diga-se de passagem, um polêmico assunto. E eu relutei em falar não porque não tivesse domínio sobre o assunto ou não tenha domínio sobre o assunto. Pela misericórdia e graça de Deus, eu tenho recebido um certo conhecimento bíblico, da parte do Senhor, e graças a Deus que a gente tem um certo conhecimento sobre o assunto. Mas por razões que eu não quero revelar aqui para os irmãos, eu relutei até hoje em fazer um vídeo sobre o dízimo. Mas, como eu já falei para os queridos, eu recebi vários pedidos para que eu falasse sobre o assunto, então eu decidi falar sobre o dízimo. E a questão é, o dízimo é um mandamento para a igreja? Os cristãos, eles estão obrigados a dizimar? Outro sim. O cristão que não dá o dízimo, ele está debaixo de uma maldição? O cristão que não dá o dízimo, ele é um ladrão? Essas colocações elas são expostas por muitos pastores, por muitos irmãos, e eu aqui me dirijo com todo respeito, tá bom? A você que é dizimista e também a você que não é dizimista. Eu procurarei trazer o assunto dentro da Bíblia Sagrada, como é de praxe minha trazer sempre os assuntos dentro da Bíblia Sagrada. E não pretendo ofender ninguém aqui, eu acredito que não irei ofender. O meu compromisso aqui é com a palavra de Deus, ok, queridos? Mas é que ouve-se geralmente nas pregações, nas instruções, pastores e até irmãos do púlpito declararem que quem não dá o dízimo está roubando ao Senhor, quem não dá o dízimo é ladrão, quem não dá o dízimo está debaixo de condenação. E essas questões, elas têm que ser elucidadas. Elas têm que ser elucidadas. Então, de acordo com o Novo Testamento, e eu começo logo aqui, queridos, de acordo com o Novo Testamento, grave bem, de acordo com o Novo Testamento, o cristão ele é obrigado a dizimar? De acordo com o Novo Testamento, o cristão que não dá o dízimo, ele é ladrão? De acordo com o Novo Testamento, quem não dá o dízimo está debaixo de maldição? Essas questões nós temos que analisar. E por que eu comecei a fazer essa pergunta e relacioná-la ao Novo Testamento? Porque nós somos cristãos. E se você não sabe ainda, fique sabendo que o nosso documento, a nossa carta magna, a nossa condução é principalmente o Novo Testamento. Tá bom? Mas, professor, e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele é um documento de origem judaica e foi escrito para os judeus. Mas, professor, quer dizer que ele não tem aplicação para nós? Calma. O Antigo Testamento ele tem aplicação sim para nós. E ele tanto vale para nós quanto o Novo Testamento. Porém, tenha cuidado quando você lê o Antigo Testamento. Tenha muito cuidado. Então é sobre isso que eu resolvi fazer este vídeo. E se você está me assistindo até aqui, eu gostaria que você continuasse me assistindo. Eu creio que este vídeo vai tirar suas dúvidas, caso você tenha. Eu acho que vai tirar. Primeira declaração que eu quero falar para os irmãos aqui sobre o dízimo. Primeiro, para quem o dízimo foi estabelecido? Para a nação de Israel. Nós vamos começar logo daqui, meus irmãos. Para quem o dízimo foi estabelecido?
Para quem o dízimo foi ordenado? Para os judeus, para a nação de Israel. A segunda pergunta, e eu vou já para as leituras, é: quem deveria receber os dízimos? Os levitas. A tribo de Levi ela foi escolhida para receber os dízimos de toda a nação. Ok, queridos? E nós vamos trabalhar logo daqui. Para quem... Primeiro, eu vou mostrar aqui no primeiro ponto que o dízimo é um ponto da lei, meus irmãos. O dízimo, ele é da lei. Quero ler aqui em Neemias. Vou começar, Neemias 12, 4. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas, das terras, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam à lei. Então esse texto aqui mostra, entre outras coisas, que o dízimo é um mandamento da lei, meus irmãos. Repito, o dízimo é um mandamento da lei. Não sou eu, o professor Nataniel, o irmão Nataniel, que está dizendo isso para ti. É o Antigo Testamento, é o escrito sagrado que está dizendo que o dízimo é um mandamento da lei. Mateus 23, olha o que o mestre diz para nós sobre a questão do dízimo, ou dos dízimos, né? O que Jesus diz? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Olha, e desprezais o mais importante da lei. Logo, aqui o Senhor está dizendo que o dízimo é da lei. E o que é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Cristo aqui ele está falando, tá bom? Ele está tecendo uma crítica aos escribas e fariseus. E os escribas e fariseus, eles cobravam os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Estavam errados? Não. Não estava errado, nem Jesus disse que eles estavam errados nisso. O erro deles é que eles não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Isso era o mais importante da lei. Porém, aqui eu quero logo lhe dizer nas palavras de Jesus, que Jesus ele está dizendo claramente aqui que o dízimo é da lei. Então, grave isso na sua cabeça. Quando se fala sobre dízimo, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Bote isso na sua cabeça. O dízimo é um mandamento da lei, meus irmãos. Nada tem a ver dízimo com o Evangelho. Professor, mas você acabou de ler aí no Evangelho Jesus mandando dar o dízimo. Jesus estava falando com quem? Com os escribas e fariseus. Eles eram o quê? Judeus. Inclusive o próprio Jesus era um judeu. Outro sim, queridos. Nós temos que entender uma coisa. Jesus nasceu, Jesus viveu e Jesus morreu debaixo da lei. Diz Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, é que Paulo declara que Cristo, na plenitude dos tempos, veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Cristo ele não só nasceu debaixo da lei, mas ele viveu e morreu debaixo da lei. Então eu quero só que você guarde isso na sua memória. Cristo como um judeu, como um bom rabino, como um grande mestre,
ele jamais ensinou algo contra a lei. Aí você aqui pode bater palmas. Eita, professor, então eu tenho que dar o dízimo, porque o mestre mandou eu dar o dízimo. Bom, se você pega esta palavra bem aqui, de Jesus dizendo, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas, ou seja, vocês devem dar o dízimo, mas vocês também devem principalmente praticar a justiça, a fé e a misericórdia. E se você, a partir desta palavra, entende que Jesus está confirmando, ratificando a doutrina do dízimo para os cristãos, então eu quero te mostrar também que tudo que Jesus ensinou sobre a lei permanece de pé, não só o dízimo. Se os cristãos estão obrigados a dizimar, por conta da leitura que temos em Mateus 23, eu quero te preparar também. Você já é circuncidado? Não? Pois faça a sua circuncisão, porque Cristo mandou você se circuncidar. Ok? Você comemora a Páscoa? Você vai para a festa dos tabernáculos? Você vai para o Pentecostes? Eu estou falando de judaísmo aqui. Não? Pois pratique todas essas coisas. Pratique. Guarde a festa da Páscoa. Guarde a festa dos tabernáculos. Guarde a festa também das primícias. Porque isto Cristo mandou fazer. Professor, mas onde ele mandou fazer? Eu vou ler aqui para você. Mateus capítulo 5. Olha o que Cristo diz. E vejamos se ele mandou ou não mandou guardar não só o dízimo, mas todos os mandamentos da lei, inclusive os menores. Olha aqui. Mateus 5,17 em diante. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Em outras palavras, nada será tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aqui Jesus está mandando se guardar o dízimo. Está. Aqui Jesus está falando com os seus discípulos. Lembre-se bem, com os seus discípulos. Esse diálogo aqui de Jesus, ele tem que ser entendido no seu ministério mortal, terrenal. Você não pode transferir esse mandamento de Cristo, essa fala de Cristo para após a sua ressurreição. Quando Cristo falou isso, Cristo ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Centralize bem essa informação. Então, se você que defende que o dízimo tem que ser praticado no Novo Testamento, porque Cristo lá em Mateus 23 falou, eu quero lhe lembrar isso. Você está obrigado também a praticar a circuncisão. Professor, eu tenho que dar o dízimo, você também tem que se circuncidar. Professor, mas se eu não der o dízimo, eu estou debaixo de maldição. Se você não se circuncidar, você também não tem a salvação. Cristo também mandou que seus discípulos se circuncidassem. Cristo mandou que guardassem todas as mitzvot, ou seja, mandamentos, preceitos da Torá. Ele disse isso, porque está aqui ele dizendo, qualquer, pois, que, eu vou ler aqui versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ora, Cristo está dizendo aqui que nada da lei será omitido. E ele tinha que falar desse jeito, porque ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Professor, mas a lei foi cancelada na morte de Cristo. Isso é verdade. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei. Só que Cristo, quando falou aqui, amigo, ele ainda estava no seu ministério terrenal e mortal. Ele ainda não tinha passado pela morte e ressurreição. Portanto, a lei estava em vigor, totalmente em vigor. Nada da lei
tinha passado nada, nenhum iota e nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada da lei. Se você diz que Cristo mandou dar o dízimo, entenda que o mesmo Cristo também mandou praticar não só o mandamento relacionado ao dízimo, mas todos os mandamentos da Torá. Tudo que Deus deu ali no Monte Sinai e na tenda da congregação para Moisés, e tudo que Deus deu ainda mais por meio de profetas, ainda era válido. Tudo. Enquanto Cristo não morreu, também a lei não passou. Enquanto Cristo não passou pela morte e ressurreição, a lei, com todos os seus mandamentos, 613 mandamentos, segundo os rabinos, estava de pé, querido. Eu tenho que falar desse jeito para você, porque aqueles que se aproveitam do seu dinheiro, que exploram a sua fé, que de forma desonesta eles interpretam a Bíblia Sagrada, eles vão ler para você apenas esse texto bem aqui que eu vou ler aqui para o Senhor. Olha o que ele vai ler para você. Malaquias, capítulo 3, e versículo 7. Eu vou ler aqui para o Senhor. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes de meus estatutos. Primeiro, eu vou terminar de ler o versículo aqui e depois eu faço pergunta. E não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Pergunta aqui. O discurso aqui está sendo dirigido para quem? Para a igreja? Não, para a nação de Israel. Aqui é para a nação de Israel, principalmente para os cabeças, para os líderes da nação. Prossigamos aqui a leitura. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas quem é que estava roubando Deus? Era a igreja. Não, este mandamento aqui foi dado para a nação, para os sacerdotes, para os levitas. É isso. Você tem que guardar isso na sua mente. O que nós lemos em Malaquias não tem nada a ver quando alguém, irmão, querer te instruir sobre a questão de você dar ou não dar o dízimo, não aceite ele lhe instruir nas páginas do Antigo Testamento. Guarde bem isso na sua mente. Quando um pastor, um líder ou qualquer outro irmão chegar para você e quiser te instruir sobre a questão de dar ou não dar o dízimo, você sabe onde é que ele vai te instruir? É no Antigo Testamento. Não aceite. Porque o Antigo Testamento, no que diz respeito ao dízimo e outras coisas, é uma instrução que ela é voltada para os judeus. A questão dos dízimos, ofertas, sacrifícios, luas novas, festas, sábados, tudo isso são instruções dadas para os judeus. Meu irmão, não aceite ser instruído sobre dízimo nas páginas do Antigo Testamento. Não aceite. Não aceite porque neste ponto, entendeu? O que nós temos aqui é um mandamento para os judeus. Continuemos. Roubará o homem a Deus? Quem é que estava roubando o homem? Era você, era eu, eram os cristãos? Não, a igreja nem existia nesse tempo. Quem é que existia? A nação de Israel. Todavia vós me roubais e dizeis, quem é que estava roubando? Eram os cristãos? Era a igreja? Não, aqui é uma instrução para os judeus, queridos. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quem é que estava roubando a Deus? Vamos lá? Com maldição sois amaldiçoados. Irmão, mas o meu pastor disse, um irmão muito instruído na igreja disse que quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. De acordo com essa leitura, estava mesmo, irmão. Mas não é você que está debaixo de maldição, querido. Isso aqui não foi escrito para ti, não foi escrito para mim. Malaquias não foi escrito para a igreja, filho. Aqui nós estamos no tempo da lei. Cristo ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha morrido, Cristo ainda não tinha ressuscitado. Então eu quero só que você entenda isso. Quando alguém querer te falar sobre o dízimo, te instruir, não aceite ele te levar para as páginas do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento traz instrução para os judeus e não para você. No que diz respeito ao dízimo e outras coisas,
como sábados, luas novas, Pentecostes, circuncisão, tudo isso são instruções dirigidas exclusivamente para os judeus. Não é instrução para a igreja. Continuemos. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Como é, professor? Vou repetir. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. É a nação dos judeus, aqui não é a igreja, é a nação. O autor está dizendo, é a nação dos judeus que estava roubando a Deus. Prossigamos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você sabe onde é que ficava a casa do tesouro? No templo de Jerusalém. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, a casa que é a casa, o templo dos judeus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma, e o fruto da terra e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, até aqui nós temos uma instrução para a nação de Israel. Não é para as nações. Sobre as nações, o que se diz aqui no versículo 12? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de quê? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados aqui? Os judeus, os filhos de Israel. Então não aceite nenhum líder, nenhum professor, nenhum irmão, nenhum instrutor que de forma desonesta e sagaz venha colocar o texto de Malaquias sobre você e querer te extorquir, tirar dinheiro de você e dizer para você que você é obrigado a dar o dízimo. Você não é obrigado a dar dízimo, meu irmão. O dízimo, eu já mostrei, o dízimo é um mandamento da lei, querido. Mas aí você vai e diz, professor, eu discordo do Senhor. Antes que você discorde, eu quero continuar fazendo uma leitura bem aqui para você ver que o mandamento é da lei. Vou fazer mais uma leitura aqui para o Senhor. Hebreus capítulo 7 e versículo 12. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai. Versículo 5. Aliás, e os que dentre os filhos de Levi, entendem, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, tem ordem, segundo a lei, foi o que ele disse, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Irmão, aqui eu vou chamar de Paulo. Paulo, na Epístola aos Hebreus, é muito claro. Ele está dizendo que os levitas têm ordem, segundo quem? Segundo a lei, de receber dízimo de seus irmãos. Ainda que os seus irmãos estejam nos lombos de Abraão, que deu o dízimo também a Melquisedeque, que era um tipo de Jesus Cristo. Esse é o raciocínio do autor. O autor aqui ele está dizendo claramente, o autor da carta aos Hebreus está dizendo claramente que o dízimo é um mandamento da lei. E quem é que tem a autoridade, segundo a lei, para receber os dízimos? Vamos lá? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ele está falando dos sacerdotes, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos judeus, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Meu irmão, não deixe ninguém te enganar. Se você puder compartilhar este vídeo, compartilhe. Se assistiu até agora, assiste até o final. Compartilhe este vídeo. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Tá bom? Eu peço que você compartilhe este vídeo o máximo possível. Ok, meu irmão? Versículo 11 e 12. É o que diz? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote, ele está falando de Cristo, se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão,
Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Se você insiste, irmão, que o dízimo é para a igreja, você está cometendo 2 erros do mínimo. Primeiro, que você está invocando a lei de volta. Quando você diz que a igreja está obrigada a dar o dízimo, você está, então, fazendo a igreja, os cristãos, viverem debaixo da lei. Por quê? Porque o dízimo é um mandamento dado para os judeus. O dízimo é um mandamento da lei. Dízimo não é mandamento da graça. Dízimo não foi dado para a igreja. Inclusive, eu aproveito aqui e desafio a qualquer um que me mostre no Novo Testamento uma instrução do apóstolo Paulo ou de qualquer outro discípulo sobre o dízimo como sendo uma obrigação para a igreja. Aqui está o meu desafio para aqueles que dizem que a igreja tem que dar o dízimo. Me mostre nas páginas do Novo Testamento, irmão. Pastor, líder, seja quem for você, seja qual for a tua autoridade, me mostre nas páginas do Novo Testamento um versículo só, dizendo que a igreja tem que dar o dízimo, porque se não dá, está debaixo de maldição. E quem não dá o dízimo é ladrão e está roubando a Deus. Me mostre isso no Novo Testamento. Ah, mas Jesus falou em Mateus 23, já lhe expliquei que Jesus ali ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Tudo que Jesus falou, irmão, sobre a lei, antes de sua morte, não pode ser transferido para nós. Porque se você achar que a instrução de Jesus em Mateus 23, é válida para nós sobre o dízimo, eu quero te trazer à mente isso bem aqui, ó. Quero lembrar bem aqui de uma coisinha bem aqui. Já lhe mostrei em Mateus 5, 17 a 19, que não só o dízimo, mas todos os outros mandamentos da lei foram confirmados por Cristo. Cristo não mandou se omitir nenhum mandamento. Não mandou se omitir o dízimo e nem mandou se omitir o sábado, nem circuncisão, nem festas, nem luas novas, nada. Ao contrário, Cristo mandou para os seus discípulos, preste bem atenção, para os seus discípulos que eles deveriam guardar toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés. Então, se você acha que o dízimo é obrigatório para a igreja, então eu quero aqui lhe dizer que não só o dízimo que é da lei, mas tudo que está escrito na lei, você tem que guardar, porque assim está escrito no Deuteronômio 26, 27. Eu quero ler aqui para o Senhor. Antes que eu vá aqui para Mateus, eu quero ler bem aqui para o Senhor. Mateus 26, 27. É o que Moisés diz aqui. Já que você quer, porque quer evocar a lei como autoridade, porque o dízimo está na lei. Quando você traz que o dízimo é obrigatório para a igreja, você vai ter que recorrer à lei. Então, se você recorre à lei, você está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, irmão, você vai ter que guardar tudo o que a lei diz. Do contrário, você estará debaixo de maldição. Olha o que Moisés diz. Deuteronômio 27, 26. Vamos lá? Maldito aquele que não confirmar as palavras. Por palavras aqui entendamos os mandamentos. Ó, desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Irmão, se você acha que o dízimo é obrigatório para a igreja, guarde bem isso na tua mente. Se alguém não te disse isso, eu estou te dizendo aqui, baseado na Bíblia Sagrada. Você tem que, já que você já dá o dízimo, você vai ter que se circuncidar. Você vai ter que guardar todos os mandamentos da Torá. Do contrário, você sim estará incorrendo em maldição. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está aqui, meu irmão. Você que invoca o dízimo e tem que ir à lei porque não tem outro jeito, já que você está reclamando da autoridade do dízimo para a igreja, está recorrendo à lei, então eu estou te mostrando
Ou você guarda tudo o que a lei está dizendo, ou você está debaixo de maldição. Porque Moisés disse isso. E isso Paulo também disse, irmão. Vamos aqui o que Paulo diz aqui. Paulo disse isso para alguns mestres que a sua semelhança estava ensinando que a igreja tinha que guardar o sábado, que a igreja tinha que praticar circuncisão, tinha que observar as luas novas, os pentecostes, as festas, inclusive que tinha que dizimar. Do contrário, estava debaixo de maldição. O que foi que Paulo disse para esses mestres? Vamos ver aqui. Foi o que ele diz. Gálatas 3,10. Aqui. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Todos aqueles que se escudam na lei, que querem viver de acordo com a lei, que reclamam obediência aos mandamentos da lei, ele estava falando para os mestres legalistas, como eu já falei, para os senhores, aqueles que defendiam que alguns mandamentos da lei tinham que ser guardados. O que Paulo diz para eles? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Não sou eu que estou dizendo. É Paulo. E Paulo aqui ele não está dizendo de si mesmo, ele está aqui evocando o texto que eu acabei de ler lá em Moisés. Você quer ver? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Está aqui, meu irmão. Você que diz que é obrigado, que o dízimo ainda é obrigatório para a igreja, que nunca foi, mas você está dizendo que é, pois tenha em mente, se o dízimo é obrigatório, a circuncisão também é obrigatória. Você não guarda o sábado não, você tem que guardar o sábado. Ok? Eu só não vou mandar você sacrificar animais porque o templo já não existe mais, certo? Então seria até uma meninice minha eu pedir para você sacrificar animais porque o templo não existe mais. Mas você pode guardar o sábado. E você deve, já que você disse que o dízimo é obrigatório, o sábado também é obrigatório. Não, professor, mas a lei foi abolida, está escrito em Efésios 2, 14, 15, Colossenses 2, 16, 17, Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer que em relação ao sábado, em relação às festas, em relação às luas novas, em relação à circuncisão, Cristo é o fim da lei. Agora, em relação ao dízimo, não. Cristo não é o fim da lei. Meu irmão, cresça, estude a Bíblia Sagrada. A palavra lei, todas as vezes que Paulo usa a palavra lei, ele se refere não apenas a alguns mandamentos, mas a toda a lei do Antigo Testamento, aos 613 mandamentos. Todas as vezes que Paulo usa o termo no grego nomos, ou no hebraico Torá, que é lei, ele não está falando apenas de uma parte da lei, ele está falando de toda a lei. Se você reclama que a igreja tem que dar o dízimo, e aí você vai para Malaquias, porque se não dá o dízimo está debaixo de maldição, tem que guardar o mandamento, porque é o mandamento de Deus, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados vós, toda a nação. Entenda que ele está falando para os judeus, e não para você, e não para mim. Mas se você insiste ainda em guardar esse mandamento da lei, você tem que guardar tudo, porque Tiago, ou o que Tiago diz lá? Vamos ver, já que você quer viver debaixo da lei, além do que Paulo fala, eu vou aqui trazer para você aqui para Tiago. O que ele diz? E Tiago concorda com Paulo, viu? Tiago 2,10, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ouviu, meu irmão? Se você se sente um abençoado porque dá o dízimo todos os meses e critica os que não dão, você que até amaldiçoa, talvez até só no seu coração, aqueles que não dão dízimo, você que não quer nem saber da condição do irmão, entendeu? Você que não está nem aí, você olha só para você e você bate
talvez no seu peito, no íntimo, diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como aqueles irmãos roubadores que são amaldiçoados, não são dizimistas. Agora eu, Senhor, sou dizimista. Você bate no peito, meu irmão, e diz: eu sou dizimista, sou fiel, dou contribuições, dou oferta, dou meu dízimo. Eu sou um abençoado, eu não estou debaixo da tua maldição. Meu irmão, se você é desses, eu quero lhe dizer, se você se orgulha porque é fiel no dízimo, mas se você não pratica os outros mandamentos da lei, você está debaixo de maldição, querido. Não, mas eu sou pastor. Você está debaixo de maldição. Que é isso? Você está debaixo de maldição. Você é fiel no dízimo, mas se você não guarda o sábado, você está debaixo de maldição. Se você não é circuncidado, você está debaixo de maldição. Se você não guarda as festas, você está debaixo de maldição. Se você não guarda toda a lei de Moisés, você está debaixo de maldição, irmão. Não sou eu, é Tiago que está dizendo. Olha o que é que ele diz. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. E aqui como exemplo ele diz, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se, pois, tu não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Meu irmão, e o mesmo exemplo, ou tomando um exemplo de exemplo, eu vou trazer para você. Se você é um fiel dizimista, mas não guarda o sábado, não é circuncidado, não guarda as luas novas, não guarda as festividades, você é um transgressor da lei. E você está debaixo de maldição. Porque qualquer que guardar a lei e tropeçar num só ponto, é Tiago quem diz, o apóstolo Paulo, tornou-se culpado de todos. E Paulo e Tiago aprenderam isso de quem? De Moisés. Moisés falou também aqui, Mateus 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Sou eu que estou dizendo que você está debaixo de maldição? Não, é a palavra de Deus, meu querido. Portanto, pare de criticar aqueles que não dão dízimo. Se você quer dar, dê. O dinheiro é seu, você faça o que você quiser. Irmão, mas pare de criticar. Pare de lançar no inferno aqueles que não dão dízimo. Pare de lançar no inferno. Porque quando você faz isso, você está apenas aumentando a tua sentença, a tua condenação. Você que se diz ser um dizimista fiel, mas não guarda toda a lei, você está debaixo de maldição. Entenda isso. Eu vou aqui fazer um pequeno comentário aqui. Primeiro, a lei foi dada para a nação de Israel. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar aqui. Se você quiser depois ler, eu vou ler. Você vai ler em Mateus 27, Levítico 27, 32. Depois você vai para Números 18, 21, 24, 26, 28. Depois vai para Deuteronômio 12, versículo 6, versículo 11, versículo 17. Capítulo 14, versículos 22 e 23. Capítulo 14, versículo 28. Capítulo 26, versículo 12. Aí você vai para 2 Crônicas, capítulo 31, 5. Depois você vai para o versículo 6, versículo 12. Depois você vai para Neemias, capítulo 10, versículo 37, 38. Neemias 12, versículo 44. Neemias 13, versículo 5, versículo 12. Depois você vai para Amós, capítulo 4, versículo 4. Depois você vai para Malaquias 3, 8, 10. Todos esses textos bem aí que eu li, que eu fiz referência, todos eles, ok, meu querido? Eles falam do dízimo como tendo sido dado para a nação de Israel. E aqui eu aproveito para fazer um outro desafio aqui para os que dizem que o dízimo é uma obrigação para a igreja. Me mostre no Antigo Testamento que o dízimo foi dado para a igreja. Professor, mas no Novo Testamento eu mostro. Me mostre no Novo Testamento que o dízimo foi estabelecido para a igreja. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, mas quem sabe você ainda tem esperança de encontrar no Novo. Pois me mostre no Novo Testamento que o dízimo é um mandamento dado para a igreja. Me mostre. Se você me mostrar, eu faço um outro vídeo me retratando. Aqui eu lhe garanto, meu irmão. Me mostre.
Vamos lá. O dízimo está relacionado ao povo de Israel, mesmo antes da nação vir a existir. E para que eu não pareça ter deixado alguma coisa de fora, eu quero ler aqui Gênesis 14, 20. Vamos ver o que diz aqui, querido. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20, meu irmão. O que diz aqui? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Que está dizendo que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Olha aí, professor, o senhor estava dizendo que o dízimo é da lei, mas aqui a lei ainda não existia. E, no entanto, o dízimo já existia. Então cai por terra a sua tese, professor, de que o dízimo é da lei. Ora, se Abraão, que é o pai da fé, que viveu pela fé, deu o dízimo, já que eu tenho a mesma fé de Abraão e que eu sou filho de Abraão, eu sou obrigado a dar o dízimo. Não porque eu vivo debaixo da lei, não, professor. Mas eu tenho que dar o dízimo porque eu sou filho de Abraão. Abraão deu o dízimo, então eu tenho que dar o dízimo de tudo. É mesmo, irmão? Você acha que Abraão, entendeu? Não tinha lei? Pois eu quero lhe mostrar que Abraão, ele vivia de acordo com a lei de Deus. Não existia a lei escrita de Moisés, mas já existia para Abraão, entendeu? A lei de Deus, que foi posteriormente escrita por Moisés, e muitas coisas foram acrescentadas e dadas para Moisés, mas aquela mesma lei que regia a nação de Israel, regeu Abraão, ou com mandamentos mais, outros menos, mas regeu. Vamos ler aqui em Gênesis 26, 5, o que diz? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A palavra leis aqui, que está no plural, entendeu, meus irmãos? É Torati, no hebraico, que vem do singular Torá, que é lei. Então, Abraão, ele era um guardador da lei, ok? Outra coisa, você que diz, não, mas Abraão era um gentil. O Senhor disse que o dízimo foi dado apenas para os judeus, mas Abraão era um gentil. Aqui é um outro desafio que eu faço para o Senhor, para a senhora. Onde está escrito que Abraão era um gentil? Abraão não era gentil. De acordo com a tradição judaica, e tem muito mais coerência do que a tua tese, Abraão, ele não era um gentil, ok, meu irmão? Abraão, ele era da linhagem de Sem. Não, professor, eu me equivoquei, não é Abraão que eu queria dizer era Melquisedeque, muito menos, Melquisedeque não era um gentil. Melquisedeque, de acordo ainda com a tradição judaica, ou ele era da linhagem de Sem, ou mais precisamente ele era o próprio Sem, Shem bar Noah, Sem, filho de Noé. E eu fico mais com a tradição judaica, que tem coerência, do que com a sua ideia. Então não leve por este caminho, ok? Você não está, irmão, obrigado a dizimar nada. E volta a dizer, mas Abraão deu dízimo, eu tenho que dar. Foi? Pois circuncide também, viu? Pratique a circuncisão. Se você reclama Abraão como modelo de dízimo, pois pratique a circuncisão. Pratique a circuncisão, porque Abraão, ele guardou também o mandamento da circuncisão. E aí? Abraão também, ele ofereceu sacrifícios. Mas aí você tem a saída, não, mas o templo não existe. Mas no tempo de Abraão também não existia templo não, filho. Abraão sacrificava e não existia templo. Você tem que sacrificar do mesmo jeito de Abraão. Você tem que se circuncidar do mesmo jeito de Abraão. Ok, meu irmão? Fica isso para o Senhor. Vou continuar aqui. Quem acha que deve pagar o dízimo também deve obedecer a tudo que diz ou ordena a lei de Moisés. Eu já leio aqui isso para os senhores. Então, irmão, se você acha que o dízimo
é um mandamento para o Novo Testamento, quer seja porque Abraão deu dízimo, pois entenda que você também vai ter que praticar a circuncisão, porque Abraão circuncidou. Você também vai ter que sacrificar animais, porque Abraão sacrificou. Ok? E se você que reclama Malaquias, que eu sei que você reclama, você vai ter que guardar não só, você vai ter que ser observador não só do dízimo, mas de tudo que está escrito na lei. Do contrário, se você não faz isso, meu irmão, você está debaixo de maldição. E eu quero ler aqui antes que eu esqueça. E você ainda reclama, como eu já mostrei antes, não, mas eu dou o dízimo porque Jesus mandou. Já lhe falei que Jesus mandou dar não apenas o dízimo, mas tudo que está escrito na lei é para você guardar. Já que você toma a palavra de Mateus 23 para você, pois tome também Mateus 5, 17 a 19 para você. E tome também isso bem aqui para você, ok? Vou te mostrar bem aqui. Mateus capítulo 8 e versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Como eu falei, Jesus ele não ratificou apenas a questão do dízimo, mas até os sacrifícios Jesus ratificou. Ele aqui mandou. Veja que foi Cristo quem efetuou a cura. Mas olha o que ele diz? Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta. Apresenta a oferta, entendeu? Que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Cristo aqui estava invocando e evocando a autoridade da lei sobre aquele homem. Foi Cristo quem curou? Foi. Mas ele estava dizendo para ele proceder de acordo com a lei. E para você que acha que Cristo, que mandou os fariseus, escribas dizimarem, eu também tenho que dizimar, pois também você vai ter que ofertar sacrifício, porque Cristo mandou isso aqui. Aí você, como eu já falei, não, mas o templo não existe, mas você vai ter que praticar a circuncisão. Vai ter que guardar todos os outros mandamentos da lei, meu irmão. Porque Cristo disse isso, que nada da lei pode ser omitido. E eu vou ler mais uma vez para que o senhor e a senhora não esqueçam. Mateus capítulo 5, e versículos 17, 18 e 19. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Fica aqui a palavra de Cristo, que combina com o que Moisés falou, lá em Mateus, ou lá em Deuteronômio 27, 26. E Deuteronômio 28, 1, aquilo que Moisés falou, que o homem tem que cumprir toda a lei, Cristo aqui também está dizendo. Cristo não está dizendo diferente. Tudo o que Moisés ordenou ali, Cristo aqui confirma, tudo. Tudo que Moisés ordenou, Cristo aqui confirma. E Paulo também diz lá em Gálatas 3,10, se você quer viver de acordo com a lei, pois guarde tudo que está na lei. Professor, eu não quero viver de acordo com a lei, mas eu quero dar o meu dízimo porque é obrigatório. Lá em Malaquias diz, você está querendo viver de acordo com a lei. Se você reclama a autoridade de Malaquias, está entendendo? Então, você está debaixo da lei, você tem que guardar tudo que está escrito na lei, meu irmão. Bom, eu fiz esse vídeo aqui, eu espero não ter ofendido ninguém, eu apenas falei a palavra de Deus, o que está escrito. Eu não vejo, para ser sincero para os senhores, no Novo Testamento nenhum mandamento concernente ao dízimo para a igreja dizimar. Eu não vejo essa obrigação. Aí você diz, não, mas eu vou praticar as ofertas. As ofertas eu vou praticar, só vou praticar as ofertas. O dízimo não. Eu quero lhe dizer também que porque às vezes tem as pessoas que são contra o dízimo, né? E eles reclamam, não, o padrão agora é dar só oferta e não o dízimo. Não, eu quero lhe dizer
que até mesmo as ofertas elas fazem parte da lei. Ok, meu irmão? Dízimos e ofertas são prerrogativas, mandamentos da lei. Tudo em Cristo foi abolido. Tudo da lei. Agora, eu quero finalizar com essa observação. Uma igreja que resolva cobrar o dízimo, ela está pecando? Eu não entendo que ela está pecando. Eu não vejo que o pecado está em uma igreja resolver adotar o dízimo, mas o pecado está na corrupção de muitos pastores e muitos líderes que estão enriquecendo, tá entendendo? Que estão tirando a lã das ovelhas, que estão se servindo deste mandamento que não é para a igreja, porque a ordem de dar o dízimo não é para a igreja, mas os pastores, muitos líderes, se servem dessa instrução no Antigo Testamento e estão tirando a lã das ovelhas, estão tirando a vida, estão enriquecendo, estão se tornando milionários. Isso é nojento diante de Deus. Isso é nojento. E eu não queria fazer este vídeo porque é impossível fazer um vídeo falando sobre a questão que eu estou aqui tratando e ter o sangue frio todo o tempo. Não dá para você falar e fingir que não há desonestidade entre os líderes. A verdade é que os líderes, a primeira desonestidade, meus queridos, de um pastor, de um líder que cobra o dízimo, é cobrar o dízimo dizendo que ele é obrigatório. Ele não é obrigatório porque o dízimo não é para você. Dar dízimo não é para a igreja, é um mandamento para a nação de Israel. A primeira desonestidade começa aí. E aí daí vem as outras desonestidades, lhe chamar de ladrão, dizer que você está debaixo de maldição. Você não está debaixo de maldição. E você não é obrigado a aceitar isso. Leia a Bíblia Sagrada. E quando, repito, vou finalizar com isso aqui. Todas as vezes que alguém querer lhe instruir sobre o dízimo, não aceite que ele lhe leve para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, no que diz respeito ao dízimo, repito, no que diz respeito ao dízimo, ele não tem uma palavra de autoridade para você. A instrução sobre os dízimos é para a nação de Israel, querido. Se você quer saber se você deve ou não guardar ou dar o dízimo, venha para o Novo Testamento. Chame a pessoa para lhe dar a instrução no Novo Testamento. Não encontrou? Pronto, você não está obrigado a dar o dízimo. Você dá se você quiser, entendeu? Mas você não está obrigado. Professor, mas eu estou debaixo de maldição. Já lhe disse, você não está debaixo de maldição, meu irmão. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Professor, eu quero dar mais do que o dízimo, dê. Professor, eu ganho 3 mil, eu quero dar R$1.000, dê, não tem problema. Agora não faça disso um mérito. Não pense que você é melhor de quem não dá do que aquele que não dá, porque você não tem mérito nenhum acima daquele que não dá o dízimo. Você está sendo apenas mal instruído, enganado. Você é um cristão. Você não é um judeu. O dízimo é mandamento para judeu. O dízimo é mandamento para a nação de Israel e não para a igreja. Ok, meu irmão? Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.